Bom dia, gente. Obrigada aí pela participação de vocês na nossa live. A gente deu uns 5 minutinhos aqui para ver se o maior número de pessoas conseguia entrar, mas acho que em respeito aí o pessoal que está dentro do horário, para a gente também acabar não usando tanto aí do tempo de vocês, a gente vai começar, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, eu sou Daniela Oliveira, gerente de investimentos da Inovar Previdência. Tenho mais ou menos aí uns 19 anos de experiência no mercado de previdência complementar e estou há quase 5 anos aqui na Inovar Previdência, à frente da área de investimentos, tá bom? Bom, então hoje nosso objetivo é falar um pouquinho sobre os resultados do fechamento do ano de 2024 e apresentar aí para vocês, dentro do possível de nível de detalhamento, né, sendo o mais clara possível e dentro de um linguajar aí que a maior parte das pessoas consiga entender, menos técnico possível, já que isso não faz parte do dia a dia de tantas pessoas, ser clara aí sobre o que a gente está colocando em prática para as estratégias de 2025, tá bom? Bom, então vamos começar. Eu vou só pedir a gentileza para vocês, se tiverem alguma dúvida, pergunta, podem mandar no chat ao longo da apresentação. Tem um pessoal acompanhando aqui com a gente, no finalzinho a gente esclarece as dúvidas e, sobrando tempo, a gente até consegue abrir aí para a participação ao vivo de quem quiser, tá bom? Bom, vamos lá. Começando aqui, um pano de fundo, né, antes da gente falar especificamente sobre o tema, que eu acho que é importante elucidar e deixar claro para vocês. Hoje, os investimentos da Inovar Previdência, eles são direcionados pela política de investimentos. Esse é um documento que tem todas as regras, diretrizes, limites, as estratégias e a definição de todos os controles de risco que a gente precisa aplicar para cada um dos nossos planos. Essa política, ela é obrigatoriamente elaborada com um horizonte de 5 anos. Apesar disso, a gente faz a revisão desse documento anualmente, e quem é responsável pela aprovação desse documento é o Conselho Deliberativo da Inovar, tá bom? Passando aqui para o próximo slide, a gente tem um órgão muito importante também, que é o Comitê de Investimentos, já que a gente está falando sobre estratégia de investimento e resultado dos investimentos, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. O Comitê de Investimentos, ele é formado por pessoas com especialização, formação e certificação específica voltada para a área de investimentos, tá? É um órgão que, dentro da governança da Inovar, ele é um órgão consultivo, né? Apesar da especificação técnica e do nível de conhecimento, ele é um órgão consultivo que dá suporte às decisões de investimentos, seja para a diretoria executiva, seja para o conselho deliberativo, tá? Hoje, as atribuições desse comitê de investimentos envolvem, entre outras, principalmente acompanhar e analisar o desempenho das nossas alocações, realizar projeções, propor alternativas para novas alocações ou realocações, monitorar o cenário, identificar oportunidades e riscos que estejam fora do escopo da estratégia dos nossos planos, tá? Então, vale aí ressaltar um pouquinho sobre o papel desse colegiado dentro da nossa estrutura de governança, né? Hoje a gente não simplesmente aí acorda, né, e resolve comprar um título, fazer um investimento deliberadamente. Tudo a gente hoje precisa estar com um suporte técnico, né, de um estudo, de um respaldo, de uma justificativa. Tudo isso sempre fica formalizado através de ata, extrato de ata dentro da área restrita dos participantes. É possível a gente acompanhar aí o trabalho desse e dos outros colegiados da Inovar, tá bom? Bom, então, dado esse pano de fundo, vamos aí diretamente para o que a gente tem como pauta hoje, começando aí pelos resultados de 2024. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o cenário. Então, que vale destacar aqui em grandes dados, né? Obviamente a gente tem um ano inteiro de eventos, mas acho que tem eventos específicos que vale a pena a gente chamar a atenção. O primeiro deles é que a maior economia do mundo começou o processo de redução da sua taxa de juros, né? Então, depois da pandemia da Covid, diversos países
tiveram aí uma flexibilização da política monetária, isso quer dizer que os países reduziram os juros, facilitando o acesso da população aos recursos, e depois isso acabou gerando inflação, e aí vários países voltaram a subir essa taxa de juros para poder tentar conter a inflação. Ano passado foi quando a maior economia do mundo, Estados Unidos, começou esse processo de reduzir de novo os juros. Obviamente, é um país de grande relevância comercial e estratégica, então, dentro das suas especificidades e do calibre que cada uma pode adotar, as outras economias, né, costumam acompanhar esse movimento de redução desse nível de juros. No Brasil, a gente acabou fazendo o contrário. No final do ano de 2024, a taxa de juros medida pela Selic, que no Brasil voltou a subir. A gente terminou aí o ano com uma taxa bem elevada, e dentre os principais motivos, a gente pode destacar o risco de inflação, né? Então, a taxa de juros é um dos instrumentos que consegue combater a parte da inflação que é motivada pelo consumo da população. Então, se a taxa Selic, que é a taxa base da economia como um todo, ela sobe, quer dizer que todas as outras taxas, por exemplo, taxa de empréstimo, taxa de rotativo do cartão de crédito, taxa de financiamento de veículo, taxa de financiamento de imóvel, todas essas outras taxas começam a subir. Então, quando todas as taxas começam a subir, as pessoas, para conseguirem acessar esses financiamentos e todo esse empréstimo de recursos, vamos dizer assim, acaba ficando mais caro. Se fica mais caro, as pessoas consomem menos. Se elas consomem menos, possivelmente a pressão sobre os preços diminui. Então, por isso, a taxa de juros ela é um instrumento para tentar conter a inflação que a gente chama de demanda. Só que o que a gente observou no ano passado é que essa inflação ela continuou muito aquecida porque a população tinha um nível de liquidez de recursos disponíveis muito elevado. Acho que vocês veem aí no noticiário, né, dia a dia, sendo apresentado aí níveis de desemprego baixos, em patamares muito baixos em termos históricos, né, recordes. Isso quer dizer que a população está empregada. Se a população está empregada, ela tem recurso disponível para continuar consumindo na economia, né? Então, isso acaba gerando pressão sobre preços. Então, além da questão dos juros ter sido elevado por conta desse risco aí de inflação elevada, a gente também teve eventos como a preocupação com o nível de gastos elevados do governo, né? Então, como o que impacta, né, o governo gastando? Como que o governo gasta? Normalmente o governo gasta através de política pública. Ele faz uma obra, ele concede um empréstimo com uma taxa mais baixa, ele tem normalmente as suas políticas assistencialistas, Bolsa Família, Bolsa Gás. Então, são sempre políticas que colocam a economia para girar e normalmente isso leva liquidez disponível na mão da população. Então, as políticas públicas continuaram ano passado a todo vapor, esse ano mais ainda, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas isso acabou gerando aí mais pressão sobre a inflação. Então, a gente foi na contramão do resto do mundo e recomeçamos o processo de elevação de juros no ano passado. Então, falando em inflação, a gente viu o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no país, fechar o ano em 4,8%, isso é acima da meta do Banco Central. O Ibovespa, que é o índice de renda variável, né, que a gente usa como parâmetro principal aqui no Brasil, ele caiu mais de 10%, e o dólar fechou o ano em quase R$ 6,20, né, para comprar um dólar precisava de R$ 6,20. Isso refletiu uma valorização aí de mais de 27% no ano passado, né? Essa questão do dólar, depois a gente vai até entrar num outro ponto específico, mas acho que o que vale ressaltar aqui sobre o ano passado, né? Dólar para cima, né? Sendo valorizado, ou seja, a gente precisando de mais reais para poder comprar um dólar, esse fortalecimento do dólar em relação ao real. Ele aconteceu aí, acho que dá para a gente pegar dois pontos principais. Não só a questão dos riscos dentro de casa, que a gente acabou de falar, né? Inflação elevada e a preocupação com os níveis de gastos elevados do governo, né? Levando aí uma redução de credibilidade do país. Então, muita gente acaba ficando mais receosa e
principalmente os investidores do mercado, projetam, né, isso para frente, esse nível de gastos acaba pressionando a dívida pública para um patamar muito elevado, isso coloca a credibilidade do nosso país um pouco em xeque quando é comparado com outros países do resto do mundo. Então, os investidores preferem tirar o dinheiro daqui e levar para fora. Se o investidor de fora e o investidor local, eles vão levar o dinheiro para fora, eles compram dólar. Quanto mais gente procurando um papel, maior o preço dele. Então, o dólar chegou a bater 6,20. Então, isso tem a ver um pouco com a credibilidade interna, mas também um pouco com a questão do cenário lá de fora, né? No final do ano passado, nos últimos meses, a gente teve a eleição aí para a presidência norte-americana, a gente acabou de falar, a maior economia do mundo, e o novo presidente, o Donald Trump, ele tem uma política que a gente chama de mais protecionista, ou seja, é uma política que ela visa olhar mais para o mercado e para a indústria local. Então, por isso que a gente tem visto aí no jornal a imposição de tarifas de importação para países como o México, Canadá, né, que o governo Donald Trump implementou. Agora, no começo do ano, a gente começou a escutar um pouco mais sobre tarifas de aço, etanol, e isso já começa a cutucar um pouco mais o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país exportador desse tipo de produto. Então, assim, o governo Donald Trump, ele aumentando as tarifas para que a gente consiga importar mais para lá, quer dizer que as pessoas de lá vão consumir mais do mercado local. Se as pessoas vão consumir mais do mercado local, elas vão preferir usar os seus dólares que vão ser beneficiados por preços mais atrativos dentro de casa do que investir fora do país. Então, mais procura pela moeda. Isso pressionou também um pouco mais o resultado do câmbio, tá? E aí, passado um pouco aqui dos comentários sobre cenário, a gente vai fazer um pequeno parênteses, né? Mais um parênteses aqui. Para entender um pouquinho no detalhe sobre os resultados de 2024, a gente precisa entender sobre as estratégias, tá? Então, vamos dizer que hoje os investimentos da Inovar e de outros planos aí de previdência, eles são realizados através de caixinhas. Nesse caso, a gente tem um desenho aqui de casinhas, né? E essas casinhas a gente chama de segmento. Hoje a gente tem o segmento de renda fixa, que não necessariamente são resultados fixos e estáveis com rentabilidade carimbada, porque ele sofre variação de preço todos os dias. Conforme os investidores vão comprando ou vendendo os títulos que estão dentro dessa caixinha, se acaba tendo desconfiança ou excesso de confiança no cenário, o preço desses papéis ele sobe ou desce, né? Então, esses são os investimentos dentro desse segmento. E, normalmente, eles são títulos de dívidas emitidas pelo governo, que são os títulos públicos. Então, uma parte relevante aí do financiamento da dívida pública é através da emissão desses títulos, né? Então, ele pega dinheiro emprestado no mercado e dá para quem emprestou para ele um título, né, que a gente chama de título público, e promete devolver esse recurso num prazo X, com uma correção de Y, né, de juros mais uma taxa, de CDI mais uma taxa, de pré-fixado ou de inflação mais uma taxa. Boa parte aí do financiamento do governo vem através da emissão desses títulos, né? E a gente aqui no mercado financeiro é um financiador relevante aí da dívida pública. E os títulos privados, né, que são títulos privados ou crédito privado, que a gente chama, que são títulos de dívida de empresas e bancos. Uma empresa ou um banco emitir um título não necessariamente quer dizer uma dívida, entre aspas, né? Às vezes é uma forma dela angariar recursos no mercado para poder investir na própria empresa. Então, por exemplo, se a Vale emite uma debênture, ela está pegando dinheiro no mercado financeiro ou para pagar uma outra dívida que ela tem, ou para, por exemplo, sei lá, investir numa planta nova, né, numa fábrica nova. Então, é uma forma aí também de conseguir recursos dentro do mercado, sempre no momento que tiver mais atrativo para cada uma delas em termos de taxa a ser paga, tá? Então, esses são os títulos de renda fixa. Aí a gente tem uma outra casinha aqui, que é o grupo de empresas de capital aberto,
são as ações. As ações são frações de empresas, né? Então, imagina que quem tem uma ação, por exemplo, da Petrobras, é dono de uma parcela da Petrobras. Então, você pode ter poder de voto ou não sobre a empresa que você compra, dependendo do tipo de ação, mas o importante aí da gente entender é que são empresas de capital aberto que vendem frações da sua empresa e essas frações são negociadas dentro da Bolsa Brasileira hoje em dia, tá? Vale também um ponto aqui importante a gente falar, a questão de fluxo, tá? Fluxo de recursos dentro da Bolsa Brasileira. Hoje, mais de metade do que é negociado na Bolsa Brasileira vem de investidor estrangeiro. Então, o cara tá lá fora, ele traz os dólares dele, converte em reais e compra ações na Bolsa Brasileira. Essa é uma das formas, não especificamente a única, mas só para desenhar aqui, elucidar, ficar mais claro para todo mundo entender. E aí, esse cara, se ele vê uma oportunidade melhor lá fora, ou se ele enxerga algum risco aqui, ou se a alocação dele em Brasil precisa diminuir, ele pega esse dinheiro, vende as suas ações e volta lá para fora. Hoje são negociados em média 3,5 bi de reais por dia na Bolsa Brasileira. Então, se a gente tem mais da metade das negociações do investidor estrangeiro, a gente pode entender que a questão de fluxo de recursos do que vem de fora ou não é muito relevante para o desempenho dessas ações, né? Não é só questão de valor e de análise que a gente fala fundamentalista, né? Que é olhar aí para todos os dados e critérios de determinada empresa para comprar uma ação ou não. Tem também uma questão de fluxo aí relevante, tá? A próxima casinha aqui, a gente tem o nome de investimentos estruturados. Vamos chamar aqui esses investimentos estruturados, para poder facilitar, de multimercados, tá? Vale também um ponto relevante, né? Às vezes a gente recebe aí alguns questionamentos de participantes e tal. Nem todo multimercado entra nessa caixinha. Às vezes tem um investimento multimercado que entra na caixinha de renda fixa, tá? Isso depende muito da especificidade de cada um. Mas o multimercado que a gente está chamando aqui é o da caixinha de investimento estruturado. Esses fundos, né, imagina que isso é um guarda-chuva que tem uma série de ativos lá dentro, ele tem uma variedade muito grande, muito maior do que o que a gente enxerga ali, por exemplo, na renda fixa e na renda variável. E é possível, né, que quem toca esses investimentos fazer uso de instrumentos muito diversos. Por exemplo, você consegue, dentro de um mesmo ativo, investir em juros no Brasil, em dólar, e apostar na alta de uma ação através de um bloquinho só. Para a gente conseguir fazer isso dentro de casa é muito mais complexo. Eu teria que ter pelo menos 3 caixinhas investidas. Aqui, dentro desse multimercado, ele consegue fazer isso de uma maneira única, um pouco mais eficaz, mas é uma operação um pouco mais estruturada, tá? Então, essa é a caixinha de investimento estruturado. E aí, por fim, a gente tem aqui na Inovar os investimentos no exterior. Então, aqui é quase que um resumo do resto que a gente falou, né? Mas de tudo que a gente falou aqui até agora, de investimento em governo, empresas e bancos, é possível fazer isso também em empresas e bancos em governo fora do país, através de títulos privados, públicos ou ações, né? Então, é uma forma aí que o Brasil, o investidor institucional, que é o nosso caso, né, que investe aqui em previdência, tem de conseguir aproveitar um pouco mais do mercado diversificado e desenvolvido que tem fora aí do Brasil, tá? Bom, fechado parênteses, a gente tem aqui um outro ponto importante, que além da Inovar, né, fazer gestão de recursos, a gente tem outros parceiros. A Inovar é uma gestão independente, ou seja, a gente não tem vínculo obrigatório com nenhuma instituição financeira. Então, não tenho parceria ou contrato firmado com ninguém que eu seja obrigada a oferecer para os nossos participantes investimentos de uma instituição só ou de outra. Como a gente tem essa independência, a gente tem a liberdade de olhar para custo e para qualidade. Eu não tenho amarra com nenhum deles e eles podem ser revisados, trocados, reinvestidos a qualquer momento, tá? Então, além da gestão realizada pela própria Inovar, a gente tem hoje investimentos com as gestoras Itaú, Bradesco, 20 Partners, BNP Paribas,
Turim Multifamily Office, SPX Capital, Genoa Capital, Absolute Investimentos, Capitalo Investimentos. E isso não quer dizer que a gente tem a obrigação de ficar com esses mesmos gestores ao longo do tempo todo, do ano todo, ou por uma janela específica. É papel do comitê de investimentos, né, avaliar, selecionar esses gestores especialistas, que são normalmente de casas consolidadas, com profissionais competentes e, obviamente, com entrega de resultado. Se, de repente, eles passam por uma janela de reavaliação e a gente acha que um gestor não está entregando ou está trazendo mais risco do que benefício para o nosso portfólio, a gente rearranja isso ao longo do tempo, tá? Então, só para vocês terem ideia, ano passado aí a gente já teve uma rotatividade de mais de 7, 8 gestores de recursos. Essa é a foto do que a gente tem hoje aí no nosso portfólio, tá? Bom, e aí vamos entrar especificamente aqui na parte de resultados de 2024. Então, olhando aí, né, barra por barra das alocações, agora que a gente entendeu cada uma das casinhas, a renda fixa, ela representava cerca de 80% do patrimônio investido em 2024. Teve uma rentabilidade de mais de 10%, foi muito beneficiada por investimentos em títulos públicos e principalmente títulos privados, né, aquele recurso que a gente empresta para empresas e bancos, e recebe como rentabilidade, né, como devolução do dinheiro deles, né, a correção do CDI. Então, foram as principais resultados aí que a gente teve dentro do ano de 2024 na caixinha de renda fixa, né? Então, a taxa de juros voltando a subir, tudo o que tiver atrelado ao CDI acaba tendo um resultado nominal maior. Como a gente tinha vários investimentos, né, ali em 2024 atrelado ao CDI, a gente teve um resultado muito positivo dentro dessa caixinha de títulos privados, né, atingindo níveis de preços aí que a gente até começou a fazer uma releitura disso. A gente vai falar um pouquinho mais ali na parte de estratégia de 2025. A renda variável foi detrator, né, dos nossos resultados, então foi muito prejudicada pelo aumento de riscos que a gente comentou no mercado local, né, aumento de inflação e os gastos do governo, e a saída do investidor estrangeiro, né? Então, ano passado, a gente teve aí mais de 20 bi de reais de saída de investidor estrangeiro. Ao longo do ano, a gente foi diminuindo a alocação nessa caixinha, porque a gente foi enxergando um nível de risco um pouco maior para o portfólio e também dando espaço para outras oportunidades de investimento ali na renda fixa, como a gente acabou de falar. Tá? Nossa alocação fechou o ano de 2024 com 7% do portfólio em renda variável. O investimento no exterior foi a bola da vez, então, não só pelo dólar, né? A gente falou ali atrás agora que ele andou 27%, só pelo simples fato de você pegar os seus reais, levar lá para fora e sem fazer nada, os seus R$ 5 virarem 6, né? Virarem 7, por favor. Só pelo câmbio ele andou 27%, mas pelas estratégias diversificadas da Inovar. A gente teve quase 35% de rentabilidade em 2024 nessa caixinha. Fomos fazendo algumas realizações de lucro, né? Então chegou um momento aí que a gente começou a fazer retiradas de dentro desse tipo de investimento para poder realizar os ganhos que a gente ia tendo ao longo de 2024. E, por fim, aí a caixinha que a gente chamou de estruturados, né, são os multimercados, que a gente acabou de falar, teve perto de 8% de retorno, abaixo do que era o nosso objetivo de resultado para esse segmento, né, o ano sofreu com muitas incertezas, tanto aqui como lá fora, principalmente aí depois das eleições norte-americanas. É um país de extrema relevância, a gente já comentou, e aí os reflexos das políticas que são adotadas lá podem acabar tendo resultados aí positivos ou negativos ao redor do mundo. Então a gente viu aí um mercado um pouco instável lá fora e aqui dentro, então nem se fala no ano passado. Então esse tipo de estratégia de alocação acabou sendo mais penalizada, mas ainda assim a gente teve cerca de 8% de rentabilidade dentro desse pedacinho, tá? No ano, então, o Plano Inovar teve 8,46 de retorno, o Plano Família 8,19. A gente teve praticamente aí o dobro da inflação, né, garantindo retorno real para os participantes, mesmo em um ano repleto aí de desafios e incertezas, como a gente acabou de comentar, tá bom?
Passando aqui para o próximo slide, a gente fala um pouquinho de expectativa para 2025. Bom, então, começamos falando de juros lá, em 2024, vamos falar de juros aqui também. A gente ainda espera juros em patamares muito elevados agora em 2025. Na última reunião, o Banco Central aumentou a taxa para 14,25 ao ano. E se a gente for ver aí o que está sendo esperado, né, pela maior parte dos agentes e o que os ativos estão mostrando para a gente de tendência para o fim desse ano, é que os juros atinjam aí um nível entre 15% e 16% até o final desse ano. Ainda existe uma incerteza muito grande sobre a inflação. A gente vê o Banco Central subindo os juros para conter a inflação, e o governo aumentando o gasto, disponibilizando recurso, de forma que isso pode prejudicar mais a inflação. Então, como a gente tem essas duas forças aí andando em caminhos opostos, o mercado ainda não tem muita certeza do que vai ser o risco de inflação e onde que ela vai conseguir se firmar, se ancorar, né? Esse é um termo que acho que vocês escutam bastante por aí, a questão da desancoragem da inflação, ou seja, a gente não consegue amarrar o controle da inflação num só fator. A gente tem diversos fatores acontecendo aqui, principalmente a questão de liquidez do mercado interno e do impacto que vem de fora com o nível do câmbio, tá? Um alerta para os investimentos em títulos privados, né? Então, acho que quem acompanha aí o mercado, ou até quem não acompanha, e o que a gente acabou de comentar, né? Ano passado, 2024, os títulos privados, os fundos de crédito privado, né? Que são de dívidas de empresas e bancos, atingiram rentabilidades excelentes. A gente viu aí fundos batendo 115, 120 do CDI, que investem só nesse tipo de alocação. E com esse nível de rentabilidade, eles atingiram patamares de preços muito elevados, né, fora do que a gente enxerga como razoável e do que faça sentido para o tipo de risco que está sendo incorrido, né? Título privado, dependendo da forma que ele é investido, né, ou da concentração que se tem, ele pode ser um risco aí de perda permanente de capital. Ele é uma oportunidade de investimento, mas a gente também pode perder o recurso aí a depender da onde está sendo alocado. E aí, enxergando esse nível de preço muito elevado, não só pensando em realização de lucro, né, mas também como estratégia, a gente começou a olhar para isso aí com um pouquinho mais de cautela, né? Isso acendeu uma luz vermelha aí para a gente no final do ano, e a gente passou a olhar para isso aí, para esse tipo de estratégia de outra forma esse ano de 2025. O dólar, que a gente já comentou, né, foi um dos melhores ativos de investimento em 2024. O dólar fechou em 6,18, já bateu níveis mais elevados em 2025, né? Agora está perto do patamar aí entre 5,80 e 5,90. E assim, olhando para dentro de casa, né? Vamos pensar fora do mercado financeiro, vamos pensar mais na economia real, né? Onde impacta esse câmbio diretamente. Se a gente for pensar na indústria brasileira, a gente sabe que é uma economia que é bem exportadora, principalmente de produtos agrícolas. Então, para o exportador, né, de grãos, tudo mais que a gente produz no setor agrícola, é muito positivo. Ele vende em dólar, ele recebe em dólar. Se o câmbio ficar mais alto, excelente para a balança comercial brasileira. Agora, o Brasil também é um país importador, principalmente de tecnologia e maquinário, que são produtos que a gente chama de muito elevado, valor agregado muito elevado. Então, são produtos caros, com tecnologia que a gente não tem desenvolvida internamente, então a gente acaba se vendo obrigado a importar isso. Então, por outro lado, a gente é obrigado a comprar em dólar. Então, o dono da indústria, né, o fabricante, ele compra suas máquinas em dólar, e se o dólar sobe para 6,20, ele paga mais caro por essas máquinas ou pelo insumo que ele usa dentro dessas máquinas para trazer o produto final aqui para a população consumir. E ele repassa esse aumento de preço da produção para os seus produtos.
E aí fica claro, eu acho, a cadeia de composição da inflação elevada, que a gente chama de inflação de oferta, né? Ou seja, se quem oferece os produtos para a gente, né, tanto da prateleira do mercado, seja de alimentos, como de tecnologia, por exemplo, o setor de energia, né, que tem um uso elevado aí de tecnologia, ele precisa pagar mais caro por isso, ele repassa para a gente, né? Então, a população com mais dinheiro compra mais, a inflação de demanda. O produtor pagando mais caro pelos seus insumos ou pelas suas máquinas, ele paga mais, ele repassa isso para a gente, inflação de oferta. Então, vocês estão entendendo que a gente tem aí duas questões, fora a questão da credibilidade, né, e da confiança, da ancoragem da inflação daqui para frente, no momento exato, hoje a gente tem aí duas componentes pesadas trabalhando quase que em conjunto, levando o nível de inflação lá para cima e trazendo aí riscos importantes para a nossa economia esse ano. Mais um ponto importante, a questão do mercado externo, né? Então, a gente já comentou aí sobre a eleição do Donald Trump, que tem uma política mais protecionista, olhando para o mercado interno, e isso pode dificultar para que outros países exportem produtos para lá, mas, por outro lado, pode beneficiar algumas empresas locais, né? Elas vão ser menos tributadas, vão ter menos concorrência, isso quer dizer que o consumidor norte-americano pode acessar aí os produtos dentro de casa. Isso pode trazer aí impacto grande, né, principalmente na questão de inflação, não só comercial, com o restante do mundo, não impacto só para fora, mas para eles dentro de casa. Se essa inflação acabar pressionando mais lá dentro, né, com menos concorrência, quanto menor a concorrência, maior o preço, então é isso que pode começar a acontecer lá nos Estados Unidos. Então, existe o risco também de a inflação lá voltar a subir. E aquele processo de redução de juros que a gente comentou no comecinho da apresentação, ele ser revertido. Por enquanto, a gente está vendo o Banco Central americano em stand-by. Depois aí da eleição do Donald Trump, da divulgação de todas essas normas novas, o Banco Central de lá resolveu deixar os juros um pouco mais estático, né? Mas a gente tem que ficar atento aí tanto aos riscos, mas também para as oportunidades. E falando em oportunidade, a gente tem aí o último tópico, que é a questão dos títulos públicos, né? Então, ao mesmo tempo que falta credibilidade em alguns casos, e isso traz riscos, né? A gente vê aí quem investe, né, nos títulos públicos, quem empresta dinheiro para o governo, exigindo um nível de retorno maior para continuar emprestando dinheiro para o governo. E esse começo de ano, os títulos públicos atingiram níveis de taxas e preços muito atrativos, né? Então, como eu disse, apesar dos riscos, isso acaba trazendo também algumas oportunidades de investimento. Hoje, no Brasil, um dos investimentos mais seguros que são considerados é o título público, né? A gente não tem nenhum aí histórico de default, né, pelo governo. Acho que estamos longe aí de falar sobre esse tipo de possibilidade. Então, são papéis considerados seguros em termos de risco de crédito, né? E com níveis muito atrativos de preço e taxa para a gente começar a fazer investimento. E aí, vamos passar aqui especificamente, voltando para aquelas caixinhas que a gente estava falando, né? Então, agora que já entendemos o que significa e o que tem cada uma delas, né? Então, vamos falar o que a gente está pensando aí, o que a gente já está colocando em prática para 2025. Então, na renda fixa, a gente aumentou a alocação para 88% do patrimônio investido nos planos, na renda fixa. Com isso, a gente está tentando aproveitar os investimentos atrelados ao CDI e a esses juros elevados, né, se beneficiar dessa taxa Selic elevada. Aumentamos a nossa alocação em títulos corrigidos pelo IPCA, ou seja, se a inflação por acaso vier muito alta, além ou dentro do nível que está sendo esperado, né, consideravelmente acima da meta do Banco Central, a gente, aumentando a nossa alocação em títulos corrigidos pelo IPCA, a gente não só protege os investimentos da inflação, né, garantindo ganho real mais elevado, mas também beneficia todos os ativos que são corrigidos pela inflação. Então, eu posso tanto ter uma correção com valor nominal maior, porque o meu IPCA está alto, como eu posso ter títulos que pagam IPCA mais uma taxa, ou seja, ganhos reais também mais elevados.
Um ponto relevante aí da nossa estratégia, a gente aumentou a nossa alocação em títulos pré-fixados, né? Então, aqui a gente está buscando retornos acima de 15% nominal, fazendo uma conta que a gente chama aí de padaria, né? 15% nominal, isso dá mais de 1,10 ao mês. Então, é uma parte da nossa alocação em que a gente está vislumbrando resultados um pouco mais constantes dentro do nosso portfólio. Eu estou querendo trazer menos chacoalho de preço para esse pedacinho, garantindo números mais elevados mensalmente, tá? Então, tem uma parte aí do nosso portfólio que a gente está buscando aumentar em títulos pré-fixados com retornos acima de 15%. E até aqui a gente está falando sobre títulos públicos, basicamente, tá? Um ponto importante aí que não sei se convém tanto a gente entrar no detalhe, mas eu estou à disposição aí para a dúvida de vocês, e depois a gente até consegue disponibilizar material aí para vocês no nosso canal de educação financeira, que está para vocês acompanharem no site, no YouTube. Esses investimentos que a gente está aumentando de títulos públicos e de renda fixa atrelados ao CDI, IPCA e pré-fixados, eles são todos investimentos marcados pela curva, tá? Depois a gente entra nesse detalhe, como eu comentei, mas títulos marcados pela curva, eles trazem menos volatilidade. Eles te dão o mesmo retorno que o título marcado a mercado na data de vencimento, mas o caminho é menos tortuoso, o caminho dele é um pouco mais estável. Tá? Então, a gente está reduzindo significativamente a volatilidade do nosso portfólio, garantindo retornos fixos um pouco mais próximos ou acima de 1% ao mês para uma parte deles. Não deixamos e não abrimos mão da parcela corrigida pela inflação, que a gente está enxergando e acabamos de falar aí de uma série de motivos para ela ter o risco de ser elevada nesse ano. Tá? E, por outro lado, a gente reduziu a nossa alocação em títulos privados. Como a gente comentou, essa era uma posição aí que a gente tinha investido até o final do ano passado, foi uma das principais atribuições de resultados em 2024, mas já estavam com um nível de preço muito elevado. Então, a gente achou que isso podia ter um risco aí grande de ter uma queda de preço, né? Uma revirada, uma reprecificação do mercado, né? Então, uma eventual correção desse mercado, a gente reduziu um pouco mais a nossa participação dentro dessa caixinha, mas continuamos com investimentos, tá? A redução foi em relação ao ano passado, mas não necessariamente Aqui, zerado, tá? você não pesca. Quantas vezes você vai para pescar? Acho que alguém está com o Você vai microfone pescar lá aberto. e vai comer o peixe que você pesca? Bom, então falamos aí um pouquinho dos movimentos da renda fixa. A renda variável, né, essa outra caixinha de ações, a gente reduziu a alocação para 5%, mantemos a alocação dentro dessa caixinha, né, uma estratégia aí que o nosso foco ele é mais de longo prazo e menos tático, né, a gente não quer ganhar aí 10% no mês e deixar de perder 20% no outro mês, óbvio, né, a gente está falando de situações extremas, mas é onde a gente consegue absorver resultados diferenciais no longo prazo para os planos, né? E o momento de entrada e o momento de saída desse tipo de estratégia é um pouco mais delicada. Por exemplo, a Bolsa andou mais de 22% em 2023. No ano de 2023. Isso foi angariado praticamente no último mês do ano. E nesse ano de 2025, a gente está aqui no dia 27 de março, até agora a Bolsa já subiu cerca de 10%. Né, em menos de 3 meses completos. Então, o tiro desse tipo de alocação é muito rápido e a gente fazer muitas movimentações, isso pode trazer mais risco do que redução de risco. Então, a gente vem reduzindo a nossa alocação, mas é uma caixinha que a gente confia bastante ainda e que dentro da atribuição de resultados, né, historicamente, isso tem trazido aí muito impacto positivo dentro da nossa cota, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue acertar o olho da mosca, né? Sair no dia que a bolsa está lá em cima e entrar no dia da mínima dela, né? Então, a gente tenta alcançar um resultado médio satisfatório ao longo do tempo. E aí a gente reduziu a nossa participação para 5% do patrimônio investido em renda variável.
Na casinha de estruturados, né, aqueles multimercados, a gente já vinha reduzindo essa posição, a gente comentou ali que em 2024 não performou como a gente tinha objetivo, né, essa posição, ela foi reduzida, está entre 3% e 4% do patrimônio agora, pelo tipo de estratégia complexa, né, que essa caixinha adota, a gente tem uma expectativa de retorno acima do CDI mais alguma coisa. E como esses mercados andam muito instáveis, tanto aqui dentro como lá fora, os gestores especialistas nisso têm tido aí um pouco de dificuldade de fazer essas combinações de apostas. Então, a gente também enxerga valor nisso aqui ao longo do tempo e historicamente a gente tem contribuições muito positivas, né, dentro desse tipo de estratégia, mas reduzimos também um pouco mais a posição para poder dar espaço à alocação que a gente comentou aqui, CDI, pré-fixado e IPCA+, de títulos públicos que vão garantir retorno real e nominal mais interessante para o nosso portfólio, todos marcados pela curva. Então, isso traz menos volatilidade, menos chacoalho para a nossa cota, um pouco mais de estabilidade aí para resultado, tá? E, por fim, a caixinha de investimentos no exterior, né? A gente tem como objetivo, né, dólar mais alguma coisa, então, se a gente fosse apostar só no dólar, a gente comprava só dólar. Aqui a gente compra um pouquinho de cada coisa. Então, do mesmo jeito que a gente falou aqui sobre título público, privado, ações no Brasil, também é possível fazer isso lá fora, né? Então, é um mercado muito mais desenvolvido que aqui, tem outras oportunidades, né? O mundo inteiro a gente contrata especialistas para poder observar esse mercado, e a gente considera isso como uma estratégia complementar à nossa renda variável, né? Então, historicamente, né, tem um índice que a gente chama de correlação, ou seja, a relação entre a nossa renda variável e o investimento lá fora, eles andam, às vezes, em direções opostas. Se a renda variável aqui não vai muito bem, o nosso investimento no exterior pode ir um pouco melhor. Então, é quase que como um hedge, né, uma proteção do nosso investimento da bolsa local, reduzindo perdas e reduzindo volatilidade da nossa cota também. Tá? Então, isso é um pouquinho da estratégia de investimentos que a gente está adotando para o ano de 2025, tá? A gente usa aí as alocações objetivo e as bandas de alocação, né? Como eu comentei. Opa, passou aqui uma a mais. Voltou. A gente usa como estratégia, né, as bandas, além do objetivo de alocação, e aqui só uma foto, né, para mostrar para vocês o histórico. Peguei aí dos últimos 3 anos, mas se vocês acessarem nosso site, lá tem um histórico bem maior. Isso aqui a gente alimenta todos os meses dentro do nosso site, que mostra quanto que a gente está alocando do patrimônio, né, de cada plano, dentro de cada uma dessas caixinhas. Então, dá para ver que nos últimos 3 anos, a gente tinha menos de 70% na alocação de renda fixa. Era 66% lá em dezembro de 2021. Hoje, a gente está com quase 90%, né? Então, se eu pegar aqui a posição de fevereiro, ela está com 86%, e de antemão aí para vocês, a gente fez bastante movimento agora no mês de março, ao longo do mês de março, então, quando a gente fechar o mês de março e divulgar essa informação lá no site, essa alocação aqui vai ficar ainda mais elevada, né, na renda fixa. Se a gente olhar os multimercados, né, esse verdinho aqui, ele chegou a representar quase 15% do nosso patrimônio. E hoje ele tem menos de 5% do nosso patrimônio. Então, o nosso plano, ele não tem alocações estáticas, a gente não investe e fica assistindo o resultado chegar, né? A gente não fica esperando o balão apagado aí cair de paraquedas no nosso colo. A gente vai fazendo mudanças estratégicas, tá? Que isso pode ser de um ano para outro, de um mês para outro, de uma semana para outra. Então, conforme o mercado vai andando, mudando e as expectativas também, a gente vai fazendo ajustes do nosso portfólio. E aqui vocês estão enxergando só aquelas casinhas. Vocês viram que dentro de cada casinha a gente tem uma série de ativos, né? Então, a alteração não é só macro, né, que a gente fala, dentro de cada segmento, ela também é micro, ou seja, pode ser que eu não mudei a minha exposição, a minha posição de renda fixa, mas a composição aqui dentro mudou horrores. Por exemplo, aqui que a gente estava comentando, ó, subimos de 86% para 88% em renda fixa. Sim, mas a mudança aqui dentro
foi muito relevante, né? Então, essas alterações precisam também ser acompanhadas, tá? E aí, só um comentário aqui, acho que pertinente, sobre a nossa estratégia de 2025, ela visa, né, a nossa política de investimentos, apesar dela ter um alvo, um objetivo, né, para cada uma daquelas casinhas, ela também tem bandas máximas e mínimas, né? Então, às vezes, sei lá, por exemplo, tem o objetivo de ter 7% em renda variável, sendo o mínimo em 5% e o máximo em 10%. Eu posso usar essas bandas de forma estratégica, né? Então, o nosso objetivo ao longo de 2025, fora da renda fixa especificamente, a gente pretende fazer uso dessas bandas. Isso dá para a gente a oportunidade de criar colchões de proteção, né? Então, para a gente não necessariamente ficar exposto dentro de um segmento que a gente não acha que vai tão bem, com o máximo exposto que a gente podia estar, eu vou para o mínimo. E se a gente acha que uma classe ela pode ir muito melhor do que o que a gente estava enxergando lá atrás, quando a gente desenhou a política de investimentos, no fim do ano passado, eu posso usar a banda máxima. Então, o nosso objetivo é fazer bastante uso dessas bandas para poder aproveitar as oportunidades e diminuir os riscos possíveis dentro da nossa carteira de investimentos. Tá certo? E aí, caminhando já para o finalzinho, a gente tem aí como nossa política interna, né, fazer o investimento estratégico, né, usando para essa estratégia a atenção às mudanças do cenário econômico, focando aí sempre na preservação de capital, tendo muita atenção e pragmatismo no controle de riscos. Então, ninguém está aqui para fazer roleta russa, para fazer cassino com o dinheiro de ninguém, né? Isso aqui é recurso focado aí de futuro e presente de muita gente que já faz uso desse recurso aí como fins de aposentadoria. Então, muito pragmatismo no controle de risco, sem perder de vista aí o objetivo de resultado consistente de longo prazo, para a gente conseguir preservar e fortalecer a gestão de recursos dos nossos patrimônios e dos nossos participantes e do nosso patrimônio. Afinal de contas, a gente também é participante do plano, né? Temos aí um alinhamento de interesses relevante com os nossos participantes. Eu espero aí ter elucidado dentro do que é possível e do nível de detalhamento ou de explicação que a gente tinha possível no nosso tempo disponível, né? Esse aqui é só um dos canais, esse tipo de live que a gente está fazendo. O nosso site, ele tem muita informação, pode ser que algumas pessoas achem muito técnicas, outras pessoas tenham um pouco mais de proximidade, consigam entender melhor, mas a gente está aqui disposto e com tempo para ouvir, fazer ajuste e explicar o que for necessário aí para quem tiver dúvida. Mas lá dentro do nosso site dá para vocês acompanharem no detalhe tudo isso que a gente está falando. Mensalmente a gente divulga lá todas essas estratégias, o que a gente está fazendo, onde a gente está comprando, onde a gente está vendendo, por que a gente está fazendo isso, qual gestor a gente está trocando, que tipo de risco que a gente está correndo, se a gente está controlando esse risco ou não, é possível acompanhar isso no detalhe. Muito obrigada, gente. Acho que a gente tem uns minutinhos ainda. Eu vou abrir aqui para dar uma olhadinha. Tem alguma pergunta, Mayara, no chat? Não? Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu estou aqui à disposição aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigada, Daniele, por toda essa preocupação, esse incentivo com o nosso futuro. Obrigada. Imagina, faz parte do futuro de todos nós. Eu que agradeço. Daniele. Oi. Oi, uma pergunta aqui, Andréa Giovanni. Esse rendimento que você apontou ali no total, né, menos a inflação, deu um rendimento real de 3% aproximadamente, pela minha conta rápida, né, que deu 8% no total, a inflação em torno de 5%, é como se fosse um rendimento real de 3%. Isso inclui já retenção de impostos, como a parte de impostos sobre a renda incide aí? Aqui é rentabilidade líquida, tá, dos planos. O que inclui aqui é custo,
Agora, impostos na cota, não. Então, quando você olha a sua cota, o seu saldo, né, ele está rentabilizado por esses 8%, né, então, nominais, e os 3% acima da inflação, mas depois ele ainda é calculado o desconto do imposto de renda para poder pagar o benefício. Então, a tributação do imposto de renda vem depois desse resultado. Mesmo porque para cada participante tem um tratamento diferente. Tem participante que tem uma tributação maior e outra menor, né? Dependendo da escolha que foi feita. Certo, entendido. Obrigado. Imagina. Tem mais alguma? Como? Expectativa de rendimento acima da inflação para 2025. A expectativa de rendimento acima da inflação para 2025. Como eu comentei, a gente teve muita mudança de cenário desde que a gente elaborou a política de investimentos. Se eu for pegar aí o documento, né, que a gente fez há 3, 4 meses atrás, a gente tinha um cenário para inflação e um cenário para juros. Agora, isso já mudou bastante. Então, se a gente for olhar na política de investimentos do ano passado, dá para dizer que a nossa expectativa era de um retorno aí, sei lá, de uns 6, 7% acima da inflação, tá? Esse ano aqui, como a gente tem uma expectativa de inflação maior do que o que era que a gente estava esperando ano passado para esse ano de 2005, pode ser que isso seja um pouco menor, cerca de 5 ou 6% acima da inflação. A gente tem tentado aí, dentro dessas movimentações que eu comentei, né, que a gente tem feito aí na parcela de renda fixa, buscar investimentos que tragam retornos acima da inflação com níveis muito atrativos. Então, por exemplo, conseguimos comprar títulos que pagam mais de 7% acima da inflação, que pagam IPCA mais 7%. Então, dentro do que cabia ali, né, dentro do nosso espacinho na renda fixa para esse tipo de investimento, a gente tem buscado aumentar o retorno real da nossa carteira para conseguir entregar um rendimento nominal aí para os participantes um pouco mais elevado. Tá? Então, eu diria aí que a expectativa de retorno para esse ano de 2025 é acima de 5% de retorno real em relação à inflação do IPCA. Deixa eu abrir aqui que eu consigo ver direto. Bom, gente, acho que então que esclareceu aí as poucas perguntas, eu vou interpretar então que a gente conseguiu falar bastante aí sobre o que aconteceu ano passado, o que a gente está esperando para esse ano de 2025, mas mesmo assim a porta continua aberta, a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida, não só de investimentos, mas de investimentos também. A gente tem o escritório que fica em São Paulo, vocês conseguem agendar, a gente conversa presencialmente, tem o canal do WhatsApp, tem também o e-mail, o telefone, a gente busca aí se comunicar com vocês de diversas maneiras, a maior parte possível, e aí eu recomendo também vocês seguirem os nossos canais aí nas redes sociais, que a gente costuma divulgar bastante coisa. Estou vendo aqui, entrou uma outra pergunta. Alexandre Caldini, tivemos pouco mais de 3% de rentabilidade real no ano passado, isso fora o desconto dos impostos. Minha pergunta é, ao fazer a simulação de nossa retirada futura da Previdência, que índice seria adequado colocar? Claro, é impossível saber a rentabilidade futura, mas os ganhos Abril-Prev versus Inovar, ao longo dos anos, vem caindo. Devemos usar 3% de ganho real na simulação? Alexandre, eu não sei se você está usando algum tipo de simulador proprietário, mas os simuladores que a gente tem no nosso site, eles usam ganho nominal, tá? Então, exatamente para a gente não tentar acertar quanto que vai ser cada indicador, a gente está colocando ali retorno nominal nos nossos simuladores, tá? E não, a minha recomendação é sempre você usar, para poder fazer cálculo de retorno real, usa o IPCA.
A questão de ganhos históricos e ganhos mais recentes, eu suponho que seja uma comparação sendo de resultados nominais, né? A gente, fazendo investimento dentro do mercado financeiro, a gente usa os instrumentos que estão ali disponíveis. Se a gente tem um período de juros mais alto, a gente busca rentabilidades nominais mais altas. Se a gente tem juros mais baixos, a gente está buscando superar esse nominal baixo, mas o resultado também acaba ficando nominalmente abaixo. A gente teve um período aí de inflação muito baixa e de juros muito baixos, né? Então, o Brasil, de toda a sua especificidade econômica e política, eu não sei se a gente tem ainda uma situação compatível com um nível de juros de 3%, né? Então, hoje os juros que está em 14,25, e a gente está prevendo 16, e menos de 5 anos atrás ele esteve em 3%, né? Então, imagina fazer um investimento esperando o retorno atrelado a uns juros que está pagando 3% ao ano, né? Então, infelizmente, a gente acaba ficando suscetível do que tem no mercado, mas a gente tem buscado aí estratégias para poder diversificar a nossa carteira e aproveitar essas oportunidades em que a gente enxerga esses spikes, né? Essas esticadas de retorno e de oportunidades de ativos que pagam muito. Por exemplo, um título público pagando mais de 7% acima da inflação ao ano, né? Então, não sei o nível aí de conhecimento das pessoas aqui na live em termos de acompanhamento, né? Proximidade com o indicador econômico, mas 7% acima da inflação não é um nível de juros que eu acho que caiba muito dentro do orçamento do governo. Então, para a gente parece um pouco distoante, um pouco fora da realidade, uma oportunidade de investimento para a gente. Então é isso, gente. Britanicamente, encerramos aqui, quase britanicamente, né? Ao 12:01, a nossa live. De novo, muito obrigada aí pela participação de todos vocês, seja via chat, seja assistindo com os comentários e a entrada de todos vocês aqui. De novo, a gente está à disposição. Vou pedir a gentileza para vocês seguirem aí as nossas redes sociais, acompanharem nossos sites. A gente sempre tem bastante informação detalhada sobre os nossos investimentos. Qualquer pessoa que se veja aí com alguma dificuldade de interpretar, entender ou queira uma explicação um pouco melhor, a gente também está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para vocês e até a próxima. Obrigado. Bom dia, gente. Obrigada aí pela participação de vocês na nossa live. A gente deu uns 5 minutinhos aqui para ver se o maior número de pessoas conseguia entrar, mas acho que em respeito aí o pessoal que está dentro do horário, para a gente também acabar não usando tanto aí do tempo de vocês, a gente vai começar, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, eu sou Daniela Oliveira, gerente de investimentos da Inovar Previdência. Tenho mais ou menos aí uns 19 anos de experiência no mercado de previdência complementar e estou há quase 5 anos aqui na Inovar Previdência, à frente da área de investimentos, tá bom? Bom, então hoje nosso objetivo é falar um pouquinho sobre os resultados do fechamento do ano de 2024 e apresentar aí para vocês, dentro do possível de nível de detalhamento, né, sendo o mais clara possível e dentro de um linguajar aí que a maior parte das pessoas consiga entender, menos técnico possível, já que isso não faz parte do dia a dia de tantas pessoas, ser clara aí sobre o que a gente está colocando em prática para as estratégias de 2025, tá bom? Bom, então vamos começar. Eu vou só pedir a gentileza para vocês, se tiverem alguma dúvida, pergunta, podem mandar no chat ao longo da apresentação. Tem um pessoal acompanhando aqui com a gente, no finalzinho a gente esclarece as dúvidas e, sobrando tempo, a gente até consegue abrir aí para a participação ao vivo de quem quiser, tá bom? Bom, vamos lá. Começando aqui, um pano de fundo, né, antes da gente falar especificamente sobre o tema, que eu acho que é importante elucidar e deixar claro para vocês. Hoje, os investimentos da Inovar Previdência, eles são direcionados pela política de investimentos.
Esse é um documento que tem todas as regras, diretrizes, limites, as estratégias e a definição de todos os controles de risco que a gente precisa aplicar para cada um dos nossos planos. Essa política, ela é obrigatoriamente elaborada com um horizonte de 5 anos. Apesar disso, a gente faz a revisão desse documento anualmente, e quem é responsável pela aprovação desse documento é o Conselho Deliberativo da Inovar, tá bom? Passando aqui para o próximo slide, a gente tem um órgão muito importante também, que é o Comitê de Investimentos, já que a gente está falando sobre estratégia de investimento e resultado dos investimentos, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui. O Comitê de Investimentos, ele é formado por pessoas com especialização, formação e certificação específica voltada para a área de investimentos, tá? É um órgão que, dentro da governança da Inovar, ele é um órgão consultivo, né? Apesar da especificação técnica e do nível de conhecimento, ele é um órgão consultivo que dá suporte às decisões de investimentos, seja para a diretoria executiva, seja para o conselho deliberativo, tá? Hoje, as atribuições desse comitê de investimentos envolvem, entre outras, principalmente acompanhar e analisar o desempenho das nossas alocações, realizar projeções, propor alternativas para as novas alocações ou realocações, monitorar o cenário, identificar oportunidades e riscos que estejam fora do escopo da estratégia dos nossos planos, tá? Então, vale aí ressaltar um pouquinho sobre o papel desse colegiado dentro da nossa estrutura de governança, né? Hoje a gente não simplesmente aí acorda, né, e resolve comprar um título, fazer um investimento deliberadamente. Tudo a gente hoje precisa estar com um suporte técnico, né, de um estudo, de um respaldo, de uma justificativa. Tudo isso sempre fica formalizado através de ata, extrato de ata dentro da área restrita dos participantes. É possível a gente acompanhar aí o trabalho desse e dos outros colegiados da Inovar, tá bom? Bom, então, dado esse pano de fundo, vamos aí diretamente para o que a gente tem como pauta hoje, começando aí pelos resultados de 2024. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o cenário. Então, que vale destacar aqui em grandes dados, né? Obviamente a gente tem um ano inteiro de eventos, mas acho que tem eventos específicos que vale a pena a gente chamar a atenção. O primeiro deles é que a maior economia do mundo começou o processo de redução da sua taxa de juros, né? Então, depois da pandemia da Covid, diversos países tiveram aí uma flexibilização da política monetária, isso quer dizer que os países reduziram os juros, facilitando o acesso da população aos recursos, e depois isso acabou gerando inflação, e aí vários países voltaram a subir essa taxa de juros para poder tentar conter a inflação. Ano passado foi quando a maior economia do mundo, Estados Unidos, começou esse processo de reduzir de novo os juros. Obviamente, é um país de grande relevância comercial e estratégica, então, dentro das suas especificidades e do calibre que cada uma pode adotar, as outras economias, né, costumam acompanhar esse movimento de redução desse nível de juros. No Brasil, a gente acabou fazendo o contrário. No final do ano de 2024, a taxa de juros medida pela Selic, que no Brasil voltou a subir. A gente terminou aí o ano com uma taxa bem elevada, e dentre os principais motivos a gente pode destacar o risco de inflação, né? Então, a taxa de juros é um dos instrumentos que consegue combater a parte da inflação que é motivada pelo consumo da população. Então, se a taxa Selic, que é a taxa base da economia como um todo, ela sobe, quer dizer que todas as outras taxas, por exemplo, taxa de empréstimo, taxa de rotativo do cartão de crédito, taxa de financiamento de veículo, taxa de financiamento de imóvel, todas essas outras taxas começam a subir. Então, quando todas as taxas começam a subir, as pessoas, para conseguirem acessar esses financiamentos e todo esse empréstimo de recursos, vamos dizer assim, acaba ficando mais caro. Se fica mais caro, as pessoas consomem menos. Se elas consomem menos, possivelmente a pressão sobre os preços diminui. Então, por isso, a taxa de juros ela é um instrumento para tentar conter a inflação que a gente chama de demanda.
Só que o que a gente observou no ano passado é que essa inflação ela continuou muito aquecida porque a população tinha um nível de liquidez de recursos disponíveis muito elevado. Acho que vocês veem aí no noticiário, né, dia a dia, sendo apresentado aí níveis de desemprego baixos, em patamares muito baixos em termos históricos, né, recordes. Isso quer dizer que a população está empregada. Se a população está empregada, ela tem recurso disponível para continuar consumindo na economia, né? Então, isso acaba gerando pressão sobre preços. Então, além da questão dos juros ter sido elevado por conta desse risco aí de inflação elevada, a gente também teve eventos como a preocupação com o nível de gastos elevados do governo, né? Então, como o que impacta, né, o governo gastando? Como que o governo gasta? Normalmente o governo gasta através de política pública. Ele faz uma obra, ele concede um empréstimo com uma taxa mais baixa, ele tem normalmente as suas políticas assistencialistas, Bolsa Família, Bolsa Gás. Então, são sempre políticas que colocam a economia para girar e normalmente isso leva liquidez disponível na mão da população. Então, as políticas públicas continuaram ano passado a todo vapor, esse ano mais ainda, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas isso acabou gerando aí mais pressão sobre a inflação. Então, a gente foi na contramão do resto do mundo e recomeçamos o processo de elevação de juros no ano passado. Então, falando em inflação, a gente viu o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial no país, fechar o ano em 4,8%, isso acima da meta do Banco Central. O Ibovespa, que é o índice de renda variável, né, que a gente usa como parâmetro principal aqui no Brasil, ele caiu mais de 10%, e o dólar fechou o ano em quase R$ 6,20, né, para comprar um dólar precisava de R$ 6,20. Isso refletiu uma valorização aí de mais de 27% no ano passado, né? Essa questão do dólar, depois a gente vai até entrar num outro ponto específico, mas acho que o que vale ressaltar aqui sobre o ano passado, né, dólar para cima, né, sendo valorizado, ou seja, a gente precisando de mais reais para poder comprar um dólar, esse fortalecimento do dólar em relação ao real, ele aconteceu aí, acho que dá para a gente pegar dois pontos principais. Não só a questão dos riscos dentro de casa, que a gente acabou de falar, né, inflação elevada e a preocupação com os níveis de gastos elevados do governo, né, levando aí uma redução de credibilidade do país. Então, muita gente acaba ficando mais receosa e principalmente os investidores do mercado projetam, né, isso para frente, e esse nível de gastos acaba pressionando a dívida pública para um patamar muito elevado. Isso coloca a credibilidade do nosso país um pouco em xeque quando é comparado com outros países do resto do mundo. Então, os investidores preferem tirar o dinheiro daqui e levar para fora. Se o investidor de fora e o investidor local, eles vão levar o dinheiro para fora, eles compram dólar. Quanto mais gente procurando um papel, maior o preço dele. Então, o dólar chegou a bater 6,20. Então, isso tem a ver um pouco com a credibilidade interna, mas também um pouco com a questão do cenário lá de fora, né? No final do ano passado, nos últimos meses, a gente teve a eleição aí para a presidência norte-americana, a gente acabou de falar, a maior economia do mundo, e o novo presidente, o Donald Trump, ele tem uma política que a gente chama de mais protecionista, ou seja, é uma política que ela visa olhar mais para o mercado e para a indústria local. Então, por isso que a gente tem visto aí no jornal a imposição de tarifas de importação para países como o México, Canadá, né, que o governo Donald Trump implementou. Agora, no começo do ano, a gente começou a escutar um pouco mais sobre tarifas de aço, etanol, e isso já começa a cutucar um pouco mais o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil é um país exportador desse tipo de produto. Então, assim, o governo Donald Trump, ele aumentando as tarifas para que a gente consiga importar mais para lá, quer dizer que as pessoas de lá vão consumir mais do mercado local. Se as pessoas vão consumir mais do mercado local, elas vão preferir usar os seus dólares que vão ser beneficiados por preços mais atrativos dentro de casa do que investir fora do país. Então, mais procura pela moeda. Isso pressionou também um pouco mais o resultado do câmbio.
tá? E aí, passado um pouco aqui dos comentários sobre cenário, a gente vai fazer um pequeno parênteses, né? Mais um parênteses aqui, para entender um pouquinho no detalhe sobre os resultados de 2024, a gente precisa entender sobre as estratégias, tá? Então, vamos dizer que hoje os investimentos da Inovar e de outros planos aí de previdência, eles são realizados através de caixinhas. Nesse caso, a gente tem um desenho aqui de casinhas, né? E essas casinhas a gente chama de segmento. Hoje a gente tem o segmento de renda fixa, que não necessariamente são resultados fixos e estáveis com rentabilidade carimbada, porque ele sofre variação de preço todos os dias. Conforme os investidores vão comprando ou vendendo os títulos que estão dentro dessa caixinha, se acaba tendo desconfiança ou excesso de confiança no cenário, o preço desses papéis ele sobe ou desce, né? Então, esses são os investimentos dentro desse segmento. E, normalmente, eles são títulos de dívidas emitidas pelo governo, que são os títulos públicos. Então, uma parte relevante aí do financiamento da dívida pública é através da emissão desses títulos, né? Então, ele pega dinheiro emprestado no mercado e dá para quem emprestou para ele um título, né, que a gente chama de título público, e promete devolver esse recurso num prazo X, com uma correção de Y, né, de juros mais uma taxa, de CDI mais uma taxa, de pré-fixado ou de inflação mais uma taxa. Boa parte aí do financiamento do governo vem através da emissão desses títulos, né? E a gente aqui no mercado financeiro é um financiador relevante aí da dívida pública. E os títulos privados, né, que são títulos privados ou crédito privado, que a gente chama, que são títulos de dívida de empresas e bancos. Uma empresa ou um banco emitir um título não necessariamente quer dizer uma dívida, entre aspas, né? Às vezes é uma forma dela angariar recursos no mercado para poder investir na própria empresa. Então, por exemplo, se a Vale emite uma debênture, ela está pegando dinheiro no mercado financeiro ou para pagar uma outra dívida que ela tem, ou para, por exemplo, sei lá, investir numa planta nova, né, numa fábrica nova. Então, é uma forma aí também de conseguir recursos dentro do mercado, sempre no momento que tiver mais atrativo para cada uma delas em termos de taxa a ser paga, tá? Então, esses são os títulos de renda fixa. Aí a gente tem uma outra casinha aqui, que é o grupo de empresas de capital aberto, são as ações. As ações são frações de empresas, né? Então, imagina que quem tem uma ação, por exemplo, da Petrobras, é dono de uma parcela da Petrobras. Então, você pode ter poder de voto ou não sobre a empresa que você compra, dependendo do tipo de ação, mas o importante aí da gente entender é que são empresas de capital aberto que vendem frações da sua empresa e essas frações são negociadas dentro da Bolsa Brasileira hoje em dia, tá? Vale também um ponto aqui importante a gente falar, a questão de fluxo, tá? Fluxo de recursos dentro da Bolsa Brasileira. Hoje, mais de metade do que é negociado na Bolsa Brasileira vem de investidor estrangeiro. Então, o cara está lá fora, ele traz os dólares dele, converte em reais e compra ações na Bolsa Brasileira. Essa é uma das formas, não especificamente a única, mas só para desenhar aqui, elucidar, ficar mais claro para todo mundo entender. E aí, esse cara, se ele vê uma oportunidade melhor lá fora, ou se ele enxerga algum risco aqui, ou se a alocação dele em Brasil precisa diminuir, ele pega esse dinheiro, vende as suas ações e volta lá para fora. Hoje são negociados em média 3,5 bi de reais por dia na Bolsa Brasileira. Então, se a gente tem mais da metade das negociações do investidor estrangeiro, a gente pode entender que a questão de fluxo de recursos do que vem de fora ou não é muito relevante para o desempenho dessas ações, né? Não é só questão de valor e de análise que a gente fala fundamentalista, né? Que é olhar aí para todos os dados e critérios de determinada empresa para comprar uma ação ou não. Tem também uma questão de fluxo aí relevante, tá? A próxima casinha aqui, a gente tem o nome de investimentos estruturados. Vamos chamar aqui esses investimentos estruturados, para poder facilitar, de multimercados,
tá? Vale também um ponto relevante, né? Às vezes a gente recebe aí alguns questionamentos de participantes e tal. Nem todo multimercado entra nessa caixinha. Às vezes tem um investimento multimercado que entra na caixinha de renda fixa, tá? Isso depende muito da especificidade de cada um. Mas o multimercado que a gente está chamando aqui é o da caixinha de investimento estruturado. Esses fundos, né, imagina que isso é um guarda-chuva que tem uma série de ativos lá dentro, ele tem uma variedade muito grande, muito maior do que o que a gente enxerga ali, por exemplo, na renda fixa e na renda variável. E é possível, né, que quem toca esses investimentos fazer uso de instrumentos muito diversos. Por exemplo, você consegue, dentro de um mesmo ativo, investir em juros no Brasil, em dólar, e apostar na alta de uma ação através de um bloquinho só. Para a gente conseguir fazer isso dentro de casa é muito mais complexo. Eu teria que ter pelo menos 3 caixinhas investidas. Aqui, dentro desse multimercado, ele consegue fazer isso de uma maneira única, um pouco mais eficaz, mas é uma operação um pouco mais estruturada, tá? Então, essa é a caixinha de investimento estruturado. E aí, por fim, a gente tem aqui na Inovar os investimentos no exterior. Então, aqui é quase que um resumo do resto que a gente falou, né? Mas de tudo que a gente falou aqui até agora, de investimento em governo, empresas e bancos, é possível fazer isso também em empresas e bancos em governo fora do país, através de títulos privados, públicos ou ações, né? Então, é uma forma aí que o Brasil, o investidor institucional, que é o nosso caso, né, que investe aqui em previdência, tem de conseguir aproveitar um pouco mais do mercado diversificado e desenvolvido que tem fora aí do Brasil, tá? Bom, fechado parênteses, a gente tem aqui um outro ponto importante, que além da Inovar, né, fazer gestão de recursos, a gente tem outros parceiros. A Inovar é uma gestão independente, ou seja, a gente não tem vínculo obrigatório com nenhuma instituição financeira. Então, não tenho parceria ou contrato firmado com ninguém que eu seja obrigada a oferecer para os nossos participantes investimentos de uma instituição só ou de outra. Como a gente tem essa independência, a gente tem a liberdade de olhar para custo e para qualidade. Eu não tenho amarra com nenhum deles e eles podem ser revisados, trocados, reinvestidos a qualquer momento, tá? Então, além da gestão realizada pela própria Inovar, a gente tem hoje investimentos com as gestoras Itaú, Bradesco, 20 Partners, BNP Paribas, Turim Multifamily Office, SPX Capital, Genoa Capital, Absolute Investimentos, Capitalo Investimentos. E isso não quer dizer que a gente tem a obrigação de ficar com esses mesmos gestores ao longo do tempo todo, do ano todo, ou por uma janela específica. É papel do comitê de investimentos, né, avaliar, selecionar esses gestores especialistas, que são normalmente de casas consolidadas, com profissionais competentes e, obviamente, com entrega de resultado. Se, de repente, eles passam por uma janela de reavaliação e a gente acha que um gestor não está entregando ou está trazendo mais risco do que benefício para o nosso portfólio, a gente rearranja isso ao longo do tempo, tá? Então, só para vocês terem ideia, ano passado aí a gente já teve uma rotatividade de mais de 7, 8 gestores de recursos. Essa é a foto do que a gente tem hoje aí no nosso portfólio, tá? Bom, e aí vamos entrar especificamente aqui na parte de resultados de 2024. Então, olhando aí, né, barra por barra das alocações, agora que a gente entendeu cada uma das casinhas, a renda fixa, ela representava cerca de 80% do patrimônio investido em 2024. Teve uma rentabilidade de mais de 10%, foi muito beneficiada por investimentos em títulos públicos e principalmente títulos privados, né, aquele recurso que a gente empresta para empresas e bancos e recebe como rentabilidade, né, como devolução do dinheiro deles, né, a correção do CDI. Então, foram as principais resultados aí que a gente teve dentro do ano de 2024 na caixinha de renda fixa, né? Então,
a taxa de juros voltando a subir, tudo o que tiver atrelado ao CDI acaba tendo um resultado nominal maior. Como a gente tinha vários investimentos, né, ali em 2024 atrelado ao CDI, a gente teve um resultado muito positivo dentro dessa caixinha de títulos privados, né, atingindo níveis de preços aí que a gente até começou a fazer uma releitura disso. A gente vai falar um pouquinho mais ali na parte de estratégia de 2025. A renda variável foi detrator, né, dos nossos resultados, então foi muito prejudicada pelo aumento de riscos que a gente comentou no mercado local, né, aumento de inflação e os gastos do governo, e a saída do investidor estrangeiro, né? Então, ano passado, a gente teve aí mais de 20 bi de reais de saída de investidor estrangeiro. Ao longo do ano, a gente foi diminuindo a alocação nessa caixinha, porque a gente foi enxergando um nível de risco um pouco maior para o portfólio e também dando espaço para outras oportunidades de investimento ali na renda fixa, como a gente acabou de falar. Tá? Nossa alocação fechou o ano de 2024 com 7% do portfólio em renda variável. O investimento no exterior foi a bola da vez, então, não só pelo dólar, né, a gente falou ali atrás agora, que ele andou 27%, só pelo simples fato de você pegar os seus reais, levar lá para fora, e sem fazer nada, os seus R$ 5 virarem 6, né, virarem 7, por favor, só pelo câmbio ele andou 27%, mas pelas estratégias diversificadas da Inovar, a gente teve quase 35% de rentabilidade em 2024, nessa caixinha. Fomos fazendo algumas realizações de lucro, né? Então chegou um momento aí que a gente começou a fazer retiradas de dentro desse tipo de investimento para poder realizar os ganhos que a gente ia tendo ao longo de 2024. E, por fim, aí a caixinha que a gente chamou de estruturados, né, são os multimercados, que a gente acabou de falar, teve perto de 8% de retorno, abaixo do que era o nosso objetivo de resultado para esse segmento, né, o ano sofreu com muitas incertezas, tanto aqui como lá fora, principalmente aí depois das eleições norte-americanas. É um país de extrema relevância, a gente já comentou, e aí os reflexos das políticas que são adotadas lá podem acabar tendo resultados aí positivos ou negativos ao redor do mundo. Então a gente viu aí um mercado um pouco instável lá fora e aqui dentro, então nem se fala no ano passado. Então esse tipo de estratégia de alocação acabou sendo mais penalizada, mas ainda assim a gente teve cerca de 8% de rentabilidade dentro desse pedacinho, tá? No ano, então, o Plano Inovar teve 8,46 de retorno, o Plano Família 8,19, a gente teve praticamente aí o dobro da inflação, né, garantindo retorno real para os participantes, mesmo em um ano repleto aí de desafios e incertezas, como a gente acabou de comentar, tá bom? Passando aqui para o próximo slide, a gente fala um pouquinho de expectativa para 2025. Bom, então, começamos falando de juros lá, em 2024, vamos falar de juros aqui também. A gente ainda espera juros em patamares muito elevados agora em 2025. Na última reunião, o Banco Central aumentou a taxa para 14,25 ao ano, e se a gente for ver aí o que está sendo esperado, né, pela maior parte dos agentes e o que os ativos estão mostrando para a gente de tendência para o fim desse ano, é que os juros atinjam aí um nível entre 15% e 16% até o final desse ano. Ainda existe uma incerteza muito grande sobre a inflação, a gente vê o Banco Central subindo os juros para conter a inflação e o governo aumentando o gasto, disponibilizando recurso, de forma que isso pode prejudicar mais a inflação. Então, como a gente tem essas duas forças aí andando em caminhos opostos, o mercado ainda não tem muita certeza do que vai ser o risco de inflação e onde que ela vai conseguir se firmar, se ancorar, né? Esse é um termo que acho que vocês escutam bastante por aí, a questão da desancoragem da inflação, ou seja, a gente não consegue amarrar o controle da inflação num só fator, a gente tem diversos fatores acontecendo aqui, principalmente a questão de liquidez do mercado interno e do impacto que vem de fora com o nível do câmbio, tá? Um alerta para os investimentos em títulos privados, né? Então, acho que
quem acompanha aí o mercado, ou até quem não acompanha, e o que a gente acabou de comentar, né, ano passado, 2024, os títulos privados, os fundos de crédito privado, né, que são de dívidas de empresas e bancos, atingiram rentabilidades excelentes. A gente viu aí fundos batendo 115, 120 do CDI, que investem só nesse tipo de alocação. E com esse nível de rentabilidade, eles atingiram patamares de preços muito elevados, né, fora do que a gente enxerga como razoável e do que faça sentido para o tipo de risco que está sendo incorrido, né. Título privado, dependendo da forma que ele é investido, né, ou da concentração que se tem, ele pode ser um risco aí de perda permanente de capital. Ele é uma oportunidade de investimento, mas a gente também pode perder o recurso aí a depender da onde está sendo alocado. E aí, enxergando esse nível de preço muito elevado, não só pensando em realização de lucro, né, mas também como estratégia, a gente começou a olhar para isso aí com um pouquinho mais de cautela, né? Isso acendeu uma luz vermelha aí para a gente no final do ano, e a gente passou a olhar para isso aí, para esse tipo de estratégia de outra forma esse ano de 2025. O dólar, que a gente já comentou, né, foi um dos melhores ativos de investimento em 2024. O dólar fechou em 6,18, já bateu níveis mais elevados em 2025, né? Agora está perto do patamar aí entre 5,80 e 5,90. E assim, olhando para dentro de casa, né? Vamos pensar fora do mercado financeiro, vamos pensar mais na economia real, né? Onde impacta esse câmbio diretamente. Se a gente for pensar na indústria brasileira, a gente sabe que é uma economia que é bem exportadora, principalmente de produtos agrícolas. Então, para o exportador, né, de grãos, tudo mais que a gente produz no setor agrícola, é muito positivo. Ele vende em dólar, ele recebe em dólar. Se o câmbio ficar mais alto, excelente para a balança comercial brasileira. Agora, o Brasil também é um país importador, principalmente de tecnologia e maquinário, que são produtos que a gente chama de muito elevado, valor agregado muito elevado. Então, são produtos caros, com tecnologia que a gente não tem desenvolvida internamente, então a gente acaba se vendo obrigado a importar isso. Então, por outro lado, a gente é obrigado a comprar em dólar. Então, o dono da indústria, né, o fabricante, ele compra suas máquinas em dólar, e se o dólar sobe para 6,20, ele paga mais caro por essas máquinas ou pelo insumo que ele usa dentro dessas máquinas para trazer o produto final aqui para a população consumir. E ele repassa esse aumento de preço da produção para os seus produtos. E aí fica claro, eu acho, a cadeia de composição da inflação elevada, que a gente chama de inflação de oferta, né? Ou seja, se quem oferece os produtos para a gente, né, tanto da prateleira do mercado, seja de alimentos, como de tecnologia, por exemplo, o setor de energia, né, que tem um uso elevado aí de tecnologia, ele precisa pagar mais caro por isso, ele repassa para a gente, né? Então, a população com mais dinheiro compra mais, a inflação de demanda. O produtor pagando mais caro pelos seus insumos ou pelas suas máquinas, ele paga mais, ele repassa isso para a gente, inflação de oferta. Então, vocês estão entendendo que a gente tem aí duas questões, fora a questão da credibilidade, né, e da confiança, da ancoragem da inflação daqui para frente. No momento exato, hoje a gente tem aí duas componentes pesadas trabalhando quase que em conjunto, levando o nível de inflação lá para cima e trazendo aí riscos importantes para a nossa economia esse ano. Mais um ponto importante, a questão do mercado externo, né? Então, a gente já comentou aí sobre a eleição do Donald Trump, que tem uma política mais protecionista, olhando para o mercado interno, e isso pode dificultar para que outros países exportem produtos para lá, mas, por outro lado, pode beneficiar algumas empresas locais, né? Elas vão ser menos tributadas, vão ter menos concorrência, isso quer dizer que o consumidor norte-americano pode acessar aí os produtos dentro de casa. Isso pode trazer aí impacto grande, né, principalmente na questão de inflação, não só comercial, com o restante do mundo, não impacto só para fora, mas para eles dentro de casa. Se essa inflação acabar pressionando mais lá dentro, né, com menos concorrência, quanto menor a concorrência, maior o preço, então é isso que pode começar a acontecer lá nos Estados Unidos.
Então, existe o risco também de a inflação lá voltar a subir. E aquele processo de redução de juros que a gente comentou no comecinho da apresentação, ele ser revertido. Por enquanto, a gente está vendo o Banco Central americano em stand-by. Depois aí da eleição do Donald Trump, da divulgação de todas essas normas novas, o Banco Central de lá resolveu deixar os juros um pouco mais estático, né? Mas a gente tem que ficar atento aí tanto aos riscos, mas também para as oportunidades. E falando em oportunidade, a gente tem aí o último tópico, que é a questão dos títulos públicos, né? Então, ao mesmo tempo que falta credibilidade em alguns casos, e isso traz riscos, né? A gente vê aí quem investe, né, nos títulos públicos, quem presta dinheiro para o governo, exigindo um nível de retorno maior para continuar emprestando dinheiro para o governo. E esse começo de ano, os títulos públicos atingiram níveis de taxas e preços muito atrativos, né? Então, como eu disse, apesar dos riscos, isso acaba trazendo também algumas oportunidades de investimento. Hoje, no Brasil, um dos investimentos mais seguros que são considerados é o título público, né? A gente não tem nenhum aí histórico de default, né, pelo governo. Acho que estamos longe aí de falar sobre esse tipo de possibilidade. Então, são papéis considerados seguros em termos de risco de crédito, né? E com níveis muito atrativos de preço e taxa para a gente começar a fazer investimento. E aí, vamos passar aqui especificamente, voltando para aquelas caixinhas que a gente estava falando, né? Então, agora que já entendemos o que significa e o que tem cada uma delas, né? Então, vamos falar o que a gente está pensando aí, o que a gente já está colocando em prática para 2025. Então, na renda fixa, a gente aumentou a alocação para 88% do patrimônio investido nos planos, na renda fixa. Com isso, a gente está tentando aproveitar os investimentos atrelados ao CDI e a esses juros elevados, né, se beneficiar dessa taxa Selic elevada. Aumentamos a nossa alocação em títulos corrigidos pelo IPCA, ou seja, se a inflação, por acaso, vier muito alta, além ou dentro do nível que está sendo esperado, né, consideravelmente acima da meta do Banco Central, a gente, aumentando a nossa alocação em títulos corrigidos pelo IPCA, a gente não só protege os investimentos da inflação, né, garantindo ganho real mais elevado, mas também beneficia todos os ativos que são corrigidos pela inflação. Então, eu posso tanto ter uma correção com valor nominal maior, porque o meu IPCA está alto, como eu posso ter títulos que pagam IPCA mais uma taxa, ou seja, ganhos reais também mais elevados. Um ponto relevante aí da nossa estratégia, a gente aumentou a nossa alocação em títulos pré-fixados, né? Então, aqui a gente está buscando retornos acima de 15% nominal, fazendo uma conta que a gente chama aí de padaria, né? 15% nominal, isso dá mais de 1,10 ao mês. Então, é uma parte da nossa alocação em que a gente está vislumbrando resultados um pouco mais constantes dentro do nosso portfólio. Eu estou querendo trazer menos chacoalho de preço para esse pedacinho, garantindo números mais elevados mensalmente, tá? Então, tem uma parte aí do nosso portfólio que a gente está buscando aumentar em títulos pré-fixados com retornos acima de 15%. E até aqui a gente está falando sobre títulos públicos, basicamente, tá? Um ponto importante aí que não sei se convém tanto a gente entrar no detalhe, mas eu estou à disposição aí para a dúvida de vocês, e depois a gente até consegue disponibilizar material aí para vocês no nosso canal de educação financeira, que dá para vocês acompanharem no site, no YouTube. Esses investimentos que a gente está aumentando de títulos públicos e de renda fixa atrelados ao CDI, IPCA e pré-fixados, eles são todos investimentos marcados pela curva, tá? Depois a gente entra nesse detalhe, como eu comentei, mas títulos marcados pela curva, eles trazem menos volatilidade. Eles te dão o mesmo retorno que o título marcado a mercado na data de vencimento, mas o caminho é menos tortuoso, o caminho dele é um pouco mais estável. Tá? Então, a gente está reduzindo significativamente a volatilidade do nosso portfólio, garantindo retornos fixos um pouco mais
próximos ou acima de 1% ao mês para uma parte deles. Não deixamos e não abrimos mão da parcela corrigida pela inflação, que a gente está enxergando e acabamos de falar aí de uma série de motivos para ela ter o risco de ser elevada nesse ano. Tá? E, por outro lado, a gente reduziu a nossa alocação em títulos privados. Como a gente comentou, essa era uma posição aí que a gente tinha investido até o final do ano passado, foi uma das principais atribuições de resultados em 2024, mas já estavam com um nível de preço muito elevado. Então, a gente achou que isso podia ter um risco aí grande de ter uma queda de preço, né? Uma revirada, uma reprecificação do mercado, né? Então, uma eventual correção desse mercado, a gente reduziu um pouco mais a nossa participação dentro dessa caixinha, mas continuamos com investimentos, tá? A redução foi em relação ao ano passado, mas não necessariamente zerado, tá? Você não pesca. Quantas vezes você vai para pescar? Acho que alguém está com Você vai o pescar microfone lá aberto. e vai comer o peixe que você pesca? Bom, então falamos aí um pouquinho dos movimentos da renda fixa. A renda variável, né, essa outra caixinha de ações, a gente reduziu a alocação para 5%, mantemos a alocação dentro dessa caixinha, né, uma estratégia aí que o nosso foco ele é mais de longo prazo e menos tático, né, a gente não quer ganhar aí 10% no mês e deixar de perder 20% no outro mês, óbvio, né, a gente está falando de situações extremas, mas é onde a gente consegue absorver resultados diferenciais no longo prazo para os planos, né? E o momento de entrada e o momento de saída desse tipo de estratégia é um pouco mais delicada. Por exemplo, a Bolsa andou mais de 22% em 2023, no ano de 2023. Isso foi angariado praticamente no último mês do ano. E nesse ano de 2025, a gente está aqui no dia 27 de março, até agora a Bolsa já subiu cerca de 10%. Né, em menos de 3 meses completos. Então, o tiro desse tipo de alocação é muito rápido e a gente fazer muitas movimentações, isso pode trazer mais risco do que redução de risco. Então, a gente vem reduzindo a nossa alocação, mas é uma caixinha que a gente confia bastante ainda e que dentro da atribuição de resultados, né, historicamente, isso tem trazido aí muito impacto positivo dentro da nossa cota, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue acertar o olho da mosca, né? Sair no dia que a bolsa está lá em cima e entrar no dia da mínima dela, né? Então, a gente tenta alcançar um resultado médio satisfatório ao longo do tempo. E aí a gente reduziu a nossa participação para 5% do patrimônio investido em renda variável. Na casinha de estruturados, né, aqueles multimercados, a gente já vinha reduzindo essa posição, a gente comentou ali que em 2024 não performou como a gente tinha objetivo, né, essa posição, ela foi reduzida, está entre 3% e 4% do patrimônio agora, pelo tipo de estratégia complexa, né, que essa caixinha adota, a gente tem uma expectativa de retorno acima do CDI mais alguma coisa. E como esses mercados andam muito instáveis, tanto aqui dentro como lá fora, os gestores especialistas nisso têm tido aí um pouco de dificuldade de fazer essas combinações de apostas. Então, a gente também enxerga valor nisso aqui ao longo do tempo e historicamente a gente tem contribuições muito positivas, né, dentro desse tipo de estratégia, mas reduzimos também um pouco mais a posição para poder dar espaço à alocação que a gente comentou aqui, CDI, pré-fixado e IPCA+, de títulos públicos que vão garantir retorno real e nominal mais interessante para o nosso portfólio, todos marcados pela curva. Então, isso traz menos volatilidade, menos chacoalho para a nossa cota, um pouco mais de estabilidade aí para resultado, tá? E, por fim, a caixinha de investimentos no exterior, né? A gente tem como objetivo, né, dólar mais alguma coisa, então, se a gente fosse apostar só no dólar, a gente comprava só dólar. Aqui a gente compra um pouquinho de cada coisa. Então, do mesmo jeito que a gente falou aqui sobre título público, privado, ações no Brasil, também é possível fazer isso lá fora, né? Então, é um mercado muito mais desenvolvido que aqui, tem outras oportunidades, né? O mundo inteiro, a gente contrata especialistas para poder observar esse mercado e a gente considera isso como uma estratégia complementar à nossa renda variável, né? Então, historicamente, né, tem um índice que a gente chama de correlação, ou seja, a relação entre a nossa renda variável e o investimento lá fora,
eles andam, às vezes, em direções opostas. Se a renda variável aqui não vai muito bem, o nosso investimento no exterior pode ir um pouco melhor. Então, é quase que como um hedge, né, uma proteção do nosso investimento da bolsa local, reduzindo perdas e reduzindo volatilidade da nossa cota também. Tá? Então, isso é um pouquinho da estratégia de investimentos que a gente está adotando para o ano de 2025, tá? A gente usa aí as alocações objetivo e as bandas de alocação, né? Como eu comentei. Opa, passou aqui uma a mais. Voltou. A gente usa como estratégia, né, as bandas, além do objetivo de alocação, e aqui só uma foto, né, para mostrar para vocês o histórico. Peguei aí dos últimos 3 anos, mas se vocês acessarem nosso site, lá tem um histórico bem maior. Isso aqui a gente alimenta todos os meses dentro do nosso site, que mostra quanto que a gente está alocando do patrimônio, né, de cada plano, dentro de cada uma dessas caixinhas. Então, dá para ver que nos últimos 3 anos, a gente tinha menos de 70% na alocação de renda fixa. Era 66% lá em dezembro de 2021. Hoje, a gente está com quase 90%, né? Então, se eu pegar aqui a posição de fevereiro, ela está com 86%, e de antemão aí para vocês, a gente fez bastante movimento agora no mês de março, ao longo do mês de março, então, quando a gente fechar o mês de março e divulgar essa informação lá no site, essa alocação aqui vai ficar ainda mais elevada, né, na renda fixa. Se a gente olhar os multimercados, né, esse verdinho aqui, ele chegou a representar quase 15% do nosso patrimônio. E hoje ele tem menos de 5% do nosso patrimônio. Então, o nosso plano ele não tem alocações estáticas, a gente não investe e fica assistindo o resultado chegar, né? A gente não fica esperando o balão apagado aí cair de paraquedas no nosso colo. A gente vai fazendo mudanças estratégicas, tá? Em que isso pode ser de um ano para outro, de um mês para outro, de uma semana para outra. Então, conforme o mercado vai andando, mudando e as expectativas também, a gente vai fazendo ajustes do nosso portfólio. E aqui vocês estão enxergando só aquelas casinhas. Vocês viram que dentro de cada casinha a gente tem uma série de ativos, né? Então, a alteração não é só macro, né, que a gente fala, dentro de cada segmento, ela também é micro, ou seja, pode ser que eu não mudei a minha exposição, a minha posição de renda fixa, mas a composição aqui dentro mudou horrores. Por exemplo, aqui que a gente estava comentando, ó, subimos de 86% para 88% em renda fixa. Sim, mas a mudança aqui dentro foi muito relevante, né? Então, essas alterações precisam também ser acompanhadas, tá? E aí, só um comentário aqui, acho que pertinente, sobre a nossa estratégia de 2025, ela visa, né, a nossa política de investimentos, apesar dela ter um alvo, um objetivo, né, para cada uma daquelas casinhas, ela também tem bandas máximas e mínimas, né? Então, às vezes, sei lá, por exemplo, tem o objetivo de ter 7% em renda variável, sendo o mínimo em 5% e o máximo em 10%. Eu posso usar essas bandas de forma estratégica, né? Então, o nosso objetivo ao longo de 2025, fora da renda fixa especificamente, a gente pretende fazer uso dessas bandas. Isso dá para a gente a oportunidade de criar colchões de proteção, né? Então, para a gente não necessariamente ficar exposto dentro de um segmento que a gente não acha que vai tão bem, com o máximo exposto que a gente podia estar, eu vou para o mínimo. E se a gente acha que uma classe ela pode ir muito melhor do que o que a gente estava enxergando lá atrás, quando a gente desenhou a política de investimentos, no fim do ano passado, eu posso usar a banda máxima. Então, o nosso objetivo é fazer bastante uso dessas bandas para poder aproveitar as oportunidades e diminuir os riscos possíveis dentro da nossa carteira de investimentos. Tá certo? E aí, caminhando já para o finalzinho, a gente tem aí como nossa política interna, né, fazer o investimento estratégico, né, usando para essa estratégia a atenção às mudanças do cenário econômico, focando aí sempre na preservação de capital, tendo muita atenção e pragmatismo no controle de riscos. Então, ninguém está aqui para fazer
roleta russa, para fazer cassino com o dinheiro de ninguém, né? Isso aqui é recurso focado aí de futuro e presente de muita gente que já faz uso desse recurso aí como fins de aposentadoria. Então, é muito pragmatismo no controle de risco, sem perder de vista aí o objetivo de resultado consistente de longo prazo, para a gente conseguir preservar e fortalecer a gestão de recursos dos nossos patrimônios e dos nossos participantes e do nosso patrimônio. Afinal de contas, a gente também é participante do plano, né? Temos aí um alinhamento de interesses relevante com os nossos participantes. Eu espero aí ter elucidado dentro do que é possível, do nível de detalhamento ou de explicação que a gente tinha possível no nosso tempo disponível, né? Esse aqui é só um dos canais, esse tipo de live que a gente está fazendo. O nosso site, ele tem muita informação, pode ser que algumas pessoas achem muito técnicas, outras pessoas tenham um pouco mais de proximidade, consigam entender melhor, mas a gente está aqui disposto e com tempo para ouvir, fazer ajuste e explicar o que for necessário aí para quem tiver dúvida. Mas lá dentro do nosso site dá para vocês acompanharem no detalhe tudo isso que a gente está falando. Mensalmente a gente divulga lá todas essas estratégias, o que a gente está fazendo, onde a gente está comprando, onde a gente está vendendo, por que a gente está fazendo isso, qual gestor a gente está trocando, que tipo de risco que a gente está correndo, se a gente está controlando esse risco ou não, é possível acompanhar isso no detalhe. Muito obrigada, gente. Acho que a gente tem uns minutinhos ainda. Eu vou abrir aqui para dar uma olhadinha. Tem alguma pergunta, Mayara, no chat? Não? Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu estou aqui à disposição aí para esclarecer as dúvidas de vocês. Muito obrigada, Daniele, por toda essa preocupação, esse incentivo com o nosso futuro. Obrigada. Imagina, faz parte do futuro de todos nós. Eu que agradeço. Daniele. Oi. Oi, uma pergunta aqui, Andréa Giovanni. Esse rendimento que você apontou ali no total, né, menos a inflação, deu um rendimento real de 3% aproximadamente, pela minha conta rápida, né, que deu 8% no total, a inflação em torno de 5%, é como se fosse um rendimento real de 3%. Isso inclui já retenção de impostos, como a parte de impostos sobre a renda incide aí? Aqui é rentabilidade líquida, tá, dos planos. O que inclui aqui é custo. Agora, impostos na cota, não. Então, quando você olha a sua cota, o seu saldo, né, ele está rentabilizado por esses 8%, né, então, nominais, e os 3% acima da inflação, mas depois ele ainda é calculado o desconto do imposto de renda para poder pagar o benefício. Então, a tributação do imposto de renda vem depois desse resultado. Mesmo porque, para cada participante, tem um tratamento diferente. Tem participante que tem uma tributação maior e outra menor, né? Dependendo da escolha que foi feita. Certo, entendido. Obrigado. Imagina. Tem mais alguma? Como? Expectativa de rendimento acima da inflação para 2025. A expectativa de rendimento acima da inflação para 2025. Como eu comentei, a gente teve muita mudança de cenário desde que a gente elaborou a política de investimentos. Se eu for pegar aí o documento, né, que a gente fez há 3, 4 meses atrás, a gente tinha um cenário para inflação e um cenário para juros. Agora, isso já mudou bastante. Então, se a gente for olhar na política de investimentos do ano passado, dá para dizer que a nossa expectativa era de um retorno aí, sei lá, de uns 6, 7% acima da inflação. Tá? Esse ano aqui, como a gente tem uma expectativa de inflação maior do que o que era que a gente estava esperando ano passado para esse ano de 2005, pode ser que isso seja um pouco menor, cerca de 5 ou 6% acima da inflação.
A gente tem tentado aí, dentro dessas movimentações que eu comentei, né, que a gente tem feito aí na parcela de renda fixa, buscar investimentos que tragam retornos acima da inflação com níveis muito atrativos. Então, por exemplo, conseguimos comprar títulos que pagam mais de 7% acima da inflação, que pagam IPCA mais 7%. Então, dentro do que cabia ali, né, dentro do nosso espacinho na renda fixa para esse tipo de investimento, a gente tem buscado aumentar o retorno real da nossa carteira para conseguir entregar um rendimento nominal aí para os participantes um pouco mais elevado. Tá? Então, eu diria aí que a expectativa de retorno para esse ano de 2025 é acima de 5% de retorno real em relação à inflação do IPCA. Deixa eu abrir aqui que eu consigo ver direto. Bom, gente, acho que então que esclareceu aí as poucas perguntas eu vou interpretar então que a gente conseguiu falar bastante aí sobre o que aconteceu ano passado, o que a gente está esperando para esse ano de 2025, mas mesmo assim a porta continua aberta, a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida, não só de investimentos, mas de investimentos também. A gente tem o escritório que fica em São Paulo, vocês conseguem agendar, a gente conversa presencialmente, tem o canal do WhatsApp, tem também o e-mail, o telefone, a gente busca aí se comunicar com vocês de diversas maneiras, a maior parte possível, e aí eu recomendo também vocês seguirem os nossos canais aí nas redes sociais, que a gente costuma divulgar bastante coisa. Estou vendo aqui, entrou uma outra pergunta, Alexandre Caldini, tivemos pouco mais de 3% de rentabilidade real no ano passado, isso fora o desconto dos impostos. Minha pergunta é, ao fazer a simulação de nossa retirada futura da Previdência, que índice seria adequado colocar? Claro, é impossível saber a rentabilidade futura, mas os ganhos Abril-Prev versus Inovar, ao longo dos anos, vem caindo. Devemos usar 3% de ganho real na simulação? Alexandre, eu não sei se você está usando algum tipo de simulador proprietário, mas os simuladores que a gente tem no nosso site, eles usam ganho nominal, tá? Então, exatamente para a gente não tentar acertar quanto que vai ser cada indicador, a gente está colocando ali retorno nominal nos nossos simuladores. Tá? E não, a minha recomendação é sempre você usar, para poder fazer cálculo de retorno real, usa o IPCA. A questão de ganhos históricos e ganhos mais recentes, eu suponho que seja uma comparação sendo de resultados nominais, né? A gente, fazendo investimento dentro do mercado financeiro, a gente usa os instrumentos que estão ali disponíveis. Se a gente tem um período de juros mais alto, a gente busca rentabilidades nominais mais altas. Se a gente tem juros mais baixos, a gente está buscando superar esse nominal baixo, mas o resultado também acaba ficando nominalmente abaixo. A gente teve um período aí de inflação muito baixa e de juros muito baixos, né? Então, o Brasil, de toda a sua especificidade econômica e política, eu não sei se a gente tem ainda uma situação compatível com um nível de juros de 3%, né? Então, hoje os juros que está em 14,25, e a gente está prevendo 16, em menos de 5 anos atrás ele esteve em 3%, né? Então, imagina fazer um investimento esperando o retorno atrelado a uns juros que está pagando 3% ao ano, né? Então, infelizmente, a gente acaba ficando suscetível do que tem no mercado, mas a gente tem buscado aí estratégias para poder diversificar a nossa carteira e aproveitar essas oportunidades em que a gente enxerga esses spikes, né? Essas esticadas de retorno e de oportunidades de ativos que pagam muito. Por exemplo, um título público pagando mais de 7% acima da inflação ao ano, né? Então, não sei o nível aí de conhecimento das pessoas aqui na live em termos de acompanhamento, né, proximidade com o indicador econômico, mas 7% acima da inflação não é um nível de juros que eu acho que caiba muito dentro do orçamento do governo. Então, para a gente parece um pouco distoante, um pouco fora da realidade, uma oportunidade de investimentos para a gente.
Então é isso, gente. Britanicamente, encerramos aqui, quase britanicamente, né? Ao 12:01, a nossa live. De novo, muito obrigada aí pela participação de todos vocês, seja via chat, seja assistindo com os comentários e a entrada de todos vocês aqui. De novo, a gente está à disposição. Vou pedir a gentileza para vocês seguirem aí as nossas redes sociais, acompanharem nossos sites. A gente sempre tem bastante informação detalhada sobre os nossos investimentos. Qualquer pessoa que se veja aí com alguma dificuldade de interpretar, entender ou queira uma explicação um pouco melhor, a gente também está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para vocês e até a próxima. Obrigado.